Olá, eu sou o Ricardo e falarei um pouquinho sobre alguns dados da economia brasileira. O PIB do último trimestre, que engloba os meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, apresentou um crescimento de 1,67% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Entretanto, deve-se destacar o fato de que a base de comparação é ruim, pois o crescimento econômico foi baixo ao longo de todo o ano de 2019. Portanto, a economia brasileira, bem antes de enfrentar as consequências econômicas da expansão da pandemia no país, já apresentava sinais de um crescimento bastante frágil. O comportamento do investimento no último trimestre de 2019 é um importante indício da fragilidade deste crescimento econômico em 2019. As informações sobre o desempenho da economia brasileira, já sofrendo os efeitos da pandemia do Covid-19, são preocupantes, pois, como não poderia deixar de ser, em função das medidas de isolamento social, as expectativas são de forte queda na maioria dos setores, com exceção talvez do agronegócio, varejo e alguns ramos de logística. Foi publicado o nível de produção industrial do mês de março, em que já se tem alguma influência dessas medidas do isolamento social, e o resultado foi uma queda de 9,1% em relação ao mês anterior, sendo que 23 das 26 variáveis sofreram recuo em comparação ao período anterior. A produção de automóveis, por exemplo, segundo dados apresentados pela Associação Nacional de Veículos Automotores, a Anfávia, caiu 99% em abril, o pior desempenho do setor em 63 anos. Outro dado importante publicado foi sobre a taxa de desemprego, que aumentou para 12,2% da força de trabalho, segundo especialistas. Esse crescimento não foi ainda muito elevado, pois devido ao isolamento social, muitos desempregados não puderam sair para procurar emprego, e dessa forma, essas pessoas não foram computadas para a pesquisa. Reforçando o cenário de estagnação da economia brasileira, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de abril foi de menos 0,31%, enquanto a taxa registrada em março foi de 0,07%. Esta é a menor variação mensal para o IPCA desde agosto de 98, quando ele mesmo variou menos 0,51%. No ano, o IPCA acumula alta de 0,22% e nos últimos 12 meses de 2,40%, abaixo dos 3,30% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Essa queda na inflação é consequência da baixa atividade econômica. O Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, o IBRE-FGV, publicou que, devido ao isolamento social, que obrigou ao fechamento das lojas físicas e ao e-commerce, ainda restrito a um pequeno número de empresas, isso causou uma forte queda nas vendas. Com isso, em abril, 29,9% das indústrias e 20% das empresas varejistas têm estoques excessivos. O Banco Central, além de várias outras medidas já tomadas, com o objetivo de amenizar os efeitos negativos da pandemia do Covid-19 sobre a economia brasileira, resolveu abaixar fortemente a taxa básica de juros, em 75 pontos base. Com essa medida, a Selic caiu de 3,75% para 3% ao ano. Uma das consequências dessa medida foi uma importante mudança na rentabilidade das aplicações de renda fixa, pois devido à incidência do imposto de renda sobre essas aplicações financeiras somadas às taxas de administração que são cobradas pelos bancos e gestores de carteira, o resultado disso tudo é que o rendimento dessas aplicações está próximo de zero, tornando a velha caderneta de poupança um investimento atraente, pois não paga imposto e taxa de administração. O Fundo Monetário Internacional publicou recentemente uma projeção sobre o crescimento da economia dos países no ano de 2020, todos eles profundamente abalados pela pandemia da Covid-19. Com exceção da China, todos os outros países apresentam crescimento negativo em suas respectivas economias.